Na última aula, nós falamos sobre a solução encontrada pelo Roosevelt, pelos Estados Unidos, para tirar o capitalismo e a nação norte-americana da crise mundial, não é? E aí nós explicamos para vocês a política do New Deal, como ela funcionou, etc. e tal, e como o New Deal e o seu pilar mor, o keynesianismo, ele acabou se pulverizando para o mundo. Por outro lado, nós também vimos que nem todas as nações adotaram o New Deal como alternativa para a crise. Muito pelo contrário, algumas delas, além, né, de colocar uma política intervencionista, algumas dessas nações vão também criar um modelo de superação da crise que nós, historiadores, batizamos com o nome de nazifascismo. Na aula anterior, nós conceituamos o nazifascismo como sendo uma proposta de construção de uma sociedade alternativa, uma espécie de terceira via, que não seria nem o keynesianismo, nem o socialismo real. Não é? Porque nós estamos vivendo um momento típico de crise do capitalismo. E, nesse momento típico de crise do capitalismo, a crise 29 é a crise do liberalismo. E nesse momento típico da crise do liberalismo, nesse momento da crise do capitalismo, nós temos duas propostas de solução. Primeira, o keynesianismo, que estava dando certo nos Estados Unidos, Inglaterra, França e outras nações, Canadá, e o nazifascismo. Paramos na última aula falando exatamente que o nazifascismo e a sua proposta de construção de uma nova estrutura entre os anos de 1919 e os anos de 1945, que é exatamente aquele período, não é? É exatamente aquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra. Neste momento histórico, o nazifascismo expandiu-se muito, muito mais do que o socialismo e o keynesianismo juntos. Se nós pegássemos a proposta nazifascista com a proposta keynesiana junta, ou a proposta socialista, perdão, com a proposta keynesiana juntas, elas não conseguiram uma expansão, uma propagação tão intensa quanto o nazifascismo conseguiu. E quais foram os elementos, quais foram as causas que contribuíram tanto para a expansão do nazifascismo no mundo? É exatamente isso que a gente vai destrinchar na aula de hoje. Quais foram as causas, os elementos históricos e muito contribuíram para a pulverização, para a propagação do nazifascismo. Quais as causas, quais as razões que nos possibilitam entender por que o nazifascismo se expandiu mais do que o socialismo real e o keynesianismo juntos. Em primeiro lugar, estava a ideologia.
a ideologia disparado foi o elemento mais importante na expansão do nazifascismo. Por quê? Porque a ideologia do nazifascismo, ela era uma ideologia popular. Os líderes nazifascistas falavam para o povo aquilo que o povo queria ouvir. Então, nós tínhamos um discurso bastante popular. As ideologias, embora fossem pobres, fossem ideologias muito fáceis de serem desconstruídas, ideologicamente falando, para ser redundante, né? Eram ideias sem sustentação e, portanto, eram ideias muito fáceis de serem derrubadas. Eram as ideias propícias para o momento que a Europa e o mundo estavam vivendo. Correto? Para o momento que a Europa e o mundo estavam vivendo, a ideologia pregada por essa proposta de sociedade nazifascista era a ideologia propícia. Aquela história de você falar para o povo aquilo que o povo quer ouvir, no momento que o povo quer ouvir. Não é? Porque o discurso tem muito disso. O discurso, ele ganha uma força maior ou menor, primeiro, a depender do contexto, do momento histórico, e, em segundo lugar, a depender de quem queira ouvir e do que a pessoa queira ouvir. Certo? Então, o discurso nazifascista estava pregando o que era necessário, no momento que era necessário, para as pessoas que queriam ouvir aquilo. Então, nesse sentido, a ideologia teve um papel crucial para a expansão do nazifascismo. E quais foram as ideologias nazifascistas? Vamos lá. Nacionalismo, valorização da nação e da pátria. Nacionalismo significa isso. Valoração ou valorização da nação, da pátria. Olha só, o nacionalismo é uma ideologia que coloca a sua nação acima de tudo, coloca a sua pátria acima de tudo. Aí alguns podem dizer, o nacionalismo está errado? Não, gente. O nacionalismo, se ele for bem dosado, ele até pode alavancar o crescimento econômico. O Roosevelt, por exemplo, utilizou-se bastante do nacionalismo para criar uma unidade entre os americanos, e criando esta unidade entre os americanos, o Roosevelt pôde, através desta unidade, criar aquele sentimento nacional de que era fundamental os norte-americanos se unirem em prol de uma única causa. E qual é essa causa? Tirar os Estados Unidos da crise. O Joe Biden fez a mesma coisa agora em torno do coronavírus, não é? Nós, nesse momento, não podemos dividir a nação. Nossa nação tem que estar unida porque nós temos um propósito: vencer a pandemia. Por isso que até muitos eleitores e políticos do partido do Trump estão apoiando o Joe Biden. Então, o nacionalismo, se ele for bem dosado, ele é positivo. O problema do nacionalismo nazifascista é que
ele era um chauvinismo. O que é que significa chauvinismo? Chauvinismo significa nacionalismo exacerbado, nacionalismo doentio. O nacionalismo nazifascista, ele, ao se tornar chauvinista, ele acaba inevitavelmente ao se tornar chauvinista, ele acaba inevitavelmente se tornando xenófobo, ele acaba se tornando xenófobo, e a gente sabe que xenofobia significa aversão a estrangeiros. Então, é um nacionalismo bastante perigoso, porque a xenofobia é um câncer. Então, o chauvinismo desenvolve a xenofobia e o chauvinismo desenvolve o racismo. Esse é que é o problema, porque é um nacionalismo perigoso, porque ele defende o extermínio das chamadas, das ditas raças inferiores. O nacionalismo nazifascista defende o extermínio das raças inferiores. As raças inferiores são prejudiciais ao Estado. Quais são as raças inferiores? Deficientes. Hitler tinha uma polícia chamada SA. Depois, a SA foi exterminada pela SS. SA significa seções de assalto. SS significa seções de segurança. A SA e a SS, houve um momento que elas coexistiram. Durante a ascensão do Hitler, elas saíam fazendo uma varredura nas escolas da Alemanha nazista, capturando estudantes portadores de deficiência, qualquer que fosse. E eles encontraram, a depender da escola, né, que a gente chama hoje, né, portadores de necessidades especiais. O termo deficiente, ele está caindo em desuso, porque soa para algumas pessoas agressivo, não é? Para outras não. Pelo sim, pelo não, é melhor evitarmos, não é não? Então, eles saíam capturando essas pessoas que na época eles chamavam de deficientes, encontravam várias nas escolas, interrompiam as aulas, olha que monstruosidade, pessoal, levavam essas pessoas para o pátio, os outros estudantes, não é? Um espaço aberto, grande, uma quadra, não é? Gigante, botava os normais ao redor e os deficientes no centro. Para que aqueles deficientes iam ser eliminados na frente dos colegas. Para quê? Para que os colegas vissem que apenas as raças superiores poderiam sobreviver no mundo. Tem mais. No meio desse espetáculo macabro, né, se algum dos colegas oferecesse para matar o outro, ele ainda ganhava um posto de oficial no exército jovem nazista. Olha que ignorância. Para a ideologia nazi-fascista, não existe deficiente alemão, deficiente brasileiro,
não é? Deficiente polonês, existe a raça dos deficientes. Pode um negócio desse? É uma ignorância, não é verdade? Então, raças inferiores, homossexuais, os homossexuais é raça inferior. Homossexuais é uma doença, tá? Então, a mesma coisa. Se um colega ele encontrava homossexual nas escolas, às vezes encontrava, e exterminava também na escola. E se um dos colegas se oferecesse para exterminar, ele ganhava um posto de oficial no Exército Jovem Nazista. Hitler dizia que isso era fundamental para a formação da juventude mais saudável do mundo, a juventude hitlerista. Imagine, você vê os seus colegas serem exterminados por conta de uma necessidade especial, e isso vai fazer com que você que esteja vendo se torne um ser humano saudável, porque você aprenderá dessa forma que o mundo é feito para os fortes, porque aquela pessoa é um inútil social. Imagine um Stephen Hawking no regime nazista seria exterminado. Quem ia perder era o Hawking, não era o mundo. O próprio Roosevelt ia ser exterminado. O Roosevelt tinha paralisia infantil, teve paralisia infantil, então ele tinha muitas dificuldades de locomoção, inclusive quando estava próximo de morrer, ele só conseguia se locomover em cadeira de rodas, não é? Então, Roosevelt foi identificado a partir de ainda bem que ele conseguiu, né, se desenvolver bem, mas a partir dos 45 anos, identificou-se nele um nanismo, não é? Tardio, mas identificou-se. Então, o grande presidente da história americana, que os norte-americanos consideram como o segundo maior presidente da história deles, só perde para Abraham Lincoln, seria exterminado pelo nazismo. Não é? Então, é um absurdo. Então, deficientes, homossexuais, tá? Prostitutas, etc. Quando a gente imagina que é uma ideologia que caiu em desuso, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda pensam dessa maneira, o que é péssimo, tá? O que é péssimo, tranquilo? É realmente muito triste, tá bom? Então, ainda existem pessoas que pensam dessa forma em pleno século XXI. Uma segunda ideologia que contribuiu para a expansão do nazifascismo foi o culto ao Estado. O culto ao Estado. O indivíduo, no regime nazifascista, deveria viver em função do Estado e mais, são ideologias que se completam. Viver em função do Estado e viver em função do líder. Então, o totalitarismo e o personalismo, o totalitarismo e o personalismo, eles se completam. O totalitarismo e o personalismo se completam, porque o totalitarismo é o culto ao Estado e o personalismo é o culto ao líder. Então, o sentido da existência dos indivíduos era servir ao Estado e servir ao líder.
Por quê? Porque o líder é o Estado. O líder encarna os ideais supremos da nação. Ele é, no caso da Alemanha, o Führer, o chefe supremo. No caso da Itália, ele é o Dulce, o pai. O líder, ele encarna os ideais supremos do Estado. Então, totalitarismo e personalismo são ideologias que convergem muito, elas se completam. E, nesse sentido, vocês conseguem perceber que o culto ao Estado e o culto ao líder, o indivíduo viver para e em função do Estado, o indivíduo viver para e em função do líder, são ideologias que lembram demais o absolutismo monárquico. Não é? Porque o líder é o Estado, o rei é o Estado. Não é? O Estado está acima de tudo, o rei está acima de tudo. Então, nesse aspecto, a ideologia política do nazifascismo lembra muito, muito mesmo, a teoria de poder de Hobbes, não é? De que o Estado está acima dos cidadãos e de que os cidadãos existem para servir ao Estado. Os cidadãos devem atender aos interesses do Estado. Os cidadãos existem para suprir as necessidades do Estado. Outra ideologia nazifascista é o uni- ou monopartidarismo. Ditadura de partido único. Na Itália, só existia o partido fascista. Na Alemanha, só existia o partido nazista. Este símbolo aqui, a cruz suástica, significa poder supremo, verdade suprema. O Adolf Hitler, esse símbolo era um símbolo muito usado e ainda é em algumas religiões orientais. No budismo, no hinduísmo, significa a verdade suprema. E tem tudo a ver com o nazismo, não é? Porque a ideologia nazifascista, ela defendia a construção de uma sociedade futurista. Por isso que o futurismo é a escola, digamos assim, literária, artística, não é? Abraçada pelo nazifascismo, porque eles defendiam a construção de uma sociedade perfeita, com seres perfeitos, não é? Havia, inclusive, experiências genéticas para a construção do ser humano perfeito, a construção de uma sociedade, né, totalmente superior. Tá? Então, nesse sentido, a ideia de sociedade nazifascista é romântica. É uma ideia romântica, entende? É uma ideia romântica, porque romantismo, muitas pessoas confundem, cuidado, se aparecer na prova, o nazifascismo era uma ideologia romântica, verdadeiro. Porque muita gente acha que romantismo é só aquela parte da sedução. Não. Romantismo é uma coisa idealizada. Então, o nazismo, nesse aspecto, ele era romântico, porque ele idealizava uma sociedade, nesse aspecto, absolutamente inalcançável. Mas, na sociedade futurista, só era possível de ser implantada com uma ditadura de partido único. Veja como as ditaduras socialistas copiaram o nazifascismo. Mas copiaram mesmo, não é? Então,
Por isso que eu disse, e eu sempre digo, reitero, que o socialismo, que existiu de fato, o socialismo real, ele bem que pode ser chamado de nazismo vermelho. Então, o nazifascismo defendia que partidos políticos não prestam para nada a não ser enganar a população. Tá bom? Então, quem era dessa mesma visão de mundo, politicamente falando, era o Getúlio. Getúlio dizia isso textualmente. Os partidos políticos não passam de combinações artificiosas para enganar o povo. Antissemitismo. Anotem, nazismo e fascismo são regimes totalitários. Nazismo e fascismo são regimes totalitários. E, portanto, as características deles são as mesmas. Uma das diferenças de nazismo para fascismo é o antissemitismo. Ao pé da letra, significa ódio aos judeus. Só existiu antissemitismo na Alemanha. Só existiu antissemitismo na Alemanha. Hitler tinha um discurso que os judeus eram uma raça maldita e, portanto, eles precisavam ser eliminados para o bem da Alemanha. Então, cada judeu que você matasse, sua vida melhoraria. Vocês sabem que a Alemanha nazista, ela promoveu um holocausto contra os judeus. A Alemanha nazista promoveu um holocausto contra eles. O holocausto é extermínio de um povo. Holocausto esse que vai se tornar mundialmente conhecido, vai ter uma reverberação internacional pós-Segunda Guerra Mundial e culminaria na criação do Estado de Israel e nos conflitos no Oriente Médio. Bom, por que tanto ódio? Gente, nada de teoria de conspiração. Hitler não tinha descendência judaica. Hitler não tinha parentesco com judeu. Hitler não foi deflorado por nenhum judeu, defraudado por nenhum judeu. Todas essas teorias eu já ouvi. Ele perseguia os judeus para confiscar o dinheiro deles e recuperar a economia alemã. Porque durante a Primeira Guerra Mundial, os judeus, durante a Primeira Guerra Mundial, os judeus se aproveitaram do ambiente de guerra para ganhar dinheiro. Qual o problema? O Brasil fez isso. Os Estados Unidos fizeram isso. Então, de modo que quando a guerra terminou, mais de 60% da economia alemã encontrava-se sob o controle dos judeus. Então, Hitler, espertamente, ele queria confiscar o dinheiro deles sem pagar. Então, qual é a melhor maneira de confiscar o dinheiro dos judeus sem pagar? Matando-os. No início, as perseguições eram através de decretos. Decretos proibindo a circulação de judeus, né? Decretos, né, determinando, como é que eu diria, decretos determinando boicotes a estabelecimentos judaicos. E quando a guerra começou, veio a fase mais cruel da perseguição aos judeus, que foi a fase dos campos de concentração. Especula-se que o regime nazista tenha sido responsável pela morte de 6 a 8 milhões de judeus no mundo.
correto? Nos campos de concentração, os judeus eram submetidos a trabalhos forçados para a produção de armamentos para a Alemanha nazista, e eles eram também submetidos a crueldades, além das experiências médicas comandadas pelo monstro psicopata Dr. Josef Mengele, o líder da equipe médica nazista, e usava os judeus como cobaias vivas. Aqui tem um exemplo. Essas crianças sofreram transplante de cabeça. Isso vocês estão ouvindo, transplante de cabeça. Então, eles pegavam corpo de crianças negras, cortava a cabeça do judeu e implantava. E algumas ficavam vivas durante algumas horas. Então, o cara era um monstro. Ele fez várias experiências, injetava anilina nos olhos das pessoas para ver se mudava a cor dos olhos, não é? Injetava cimento em mulheres grávidas para ver o que é que acontecia. Eram coisas assim inimagináveis. Você sabe que muitas experiências nazistas receberam resultados bastante conclusivos. Óbvio, eles usaram seres humanos como cobaias. Então, os resultados são mais conclusivos, evidentemente, e alguns dos resultados dessas experiências foram difundidos para a comunidade internacional. Por exemplo, os nazistas fizeram com judeus experiências de criogenia. Colocavam judeus nus dentro de uma salmoura. Salmoura é água abaixo de 0 graus sem congelar, para ver quanto tempo o ser humano nu é capaz de resistir ao frio. Experiências de criogenia, porque eles queriam invadir a União Soviética e não queriam cometer o mesmo erro que Napoleão cometera. Então, os nazistas descobriram que, se você proteger essa região do pescoço até o bulbo raquidiano, a longevidade, a pessoa suporta mais tempo ao frio. Essa experiência, os resultados delas, foram difundidas. Por isso que hoje os coletes salva-vidas, todos eles vêm até aqui. Não é? Por exemplo, se os resultados dessas experiências tivessem, se essas experiências tivessem sido feitas antes, vamos supor, do Titanic, o desastre do Titanic não ia matar metade das pessoas que matou, porque você sabe que no desastre do Titanic muitas pessoas morreram de frio. Então, se existissem os coletes de hoje, muitas pessoas teriam sobrevivido àquele naufrágio, correto? Um dos maiores, ou o maior do mundo. Então, a comunidade científica discute muito essa questão de se divulgar, difundir ou não os resultados dessas experiências, e toda a discussão gira, gente, em torno de uma palavrinha: ética. Alguns dizem que não se deve divulgar, porque foram seres humanos usados, e isso está abrindo brecha para que cientistas façam a mesma coisa com outros seres humanos. Outros cientistas já acham que, já que os judeus morreram nessas experiências, que a morte deles não seja em vão. E elas têm que, sim, ser divulgadas para que a mesma coisa não aconteça novamente. E aí tem toda essa discussão. Não estou querendo entrar nessa seara, eu quero apenas que vocês registrem que o antissemitismo é exclusivo da Alemanha nazista. Agora, é claro, nos territórios que a Alemanha anexou, ela levou o antissemitismo para eles. Então, anexou a Polônia, leva o antissemitismo à Polônia. Correto? Então, anexou a Áustria, leva o antissemitismo à Áustria. Nos lugares que a Alemanha anexou, ela levou o antissemitismo. Outra ideologia, esta daqui,
só existia na Itália o corporativismo, que é, na verdade, o controle da classe trabalhadora através do líder sindical. Porque, repare, como é que funciona? Você tem o líder sindical e você tem os sindicatos. O que é que este líder faz? Esse líder é o elo entre o sindicato e o patronal. Entendeu? Então, você tem, na verdade, se a gente fosse desenhar essa questão, a gente a desenharia assim. Nós temos o patrão, correto? Nós temos o patrão. Aí nós temos o líder, nós temos o patrão. Aí nós temos a figura do líder, correto? E nós temos os sindicatos. Nós temos os sindicatos. Qual é o papel do líder? O líder, ele é o articulador, não é isso? O líder é a figura que faz o elo. Então, o líder vai fazer essa conexão. O líder tem essa conexão entre ele e os sindicatos. Então, ele ouve o que os sindicatos, o que a base tem a lhe dizer. Depois que ele ouve o que a base tem a lhe dizer, ele vai e negocia o que a base quer com o patrão. Qual é a ideia do corporativismo? A ideia do corporativismo é cooptar esse líder. Ou seja, o líder, ao invés de estar a serviço dos trabalhadores, ele estará a serviço do patronal. Cooptando o líder, controlando o líder, eles controlarão a classe trabalhadora. Isso só existiu no fascismo. E Getúlio Vargas trouxe para o Brasil. Entendeu? Na Constituição de Lavoro do Estado Novo, Getúlio trouxe a ideia de corporativismo para o Brasil. E Hitler, Garrido, como era que Hitler controlava a classe trabalhadora? Hitler era mais prático, bala. Entendeu? Hitler era mais prático, controlava com bala. Bom, mais uma ideologia do nazifascismo militarismo. Atenção, porque foi através do militarismo que o nazifascismo recuperou-se da crise econômica. De que forma o nazifascismo se recupera da crise econômica com o militarismo? Com a indústria de armas. O Estado faz uma encomenda de armas. Não sei quantos caças de guerra, tanque, etc. Para essa encomenda ser produzida, a indústria bélica vai gerar emprego. Aí gera emprego. Gerando emprego, você aumenta o consumo. Aumentando o consumo, você vai ter que aumentar a produção das indústrias de bem de consumo. Para aumentar a produção das indústrias de bem de consumo, você vai gerar mais emprego. Ora, se você aumenta o consumo, você vai gerar mais emprego no comércio. Pronto. Aí você gera esse ciclo de quebra da superprodução do subconsumo via indústria bélica. Por isso que quando a primeira encomenda ficasse pronta, tinha que fazer outra, e outra, e outra, e mais outra. Resultado, as nações nazifascistas, notadamente a Alemanha, se tornaram máquinas de guerra. E o grande detalhe, a Alemanha estava proibida
de fabricar armas pelo Tratado de Versalhes. Sabe quantas cláusulas do Tratado de Versalhes Hitler obedeceu? Nenhuma. Então ele rasgou Versalhes, militarizou a Alemanha ao extremo, correto? E com o aval da Inglaterra e da França. Pasme, porque no início, Inglaterra e França viam Hitler como amigo. O nazismo, inicialmente, era visto pelo Ocidente como um regime necessário para frear a expansão do socialismo soviético. Deu no que deu. Deu no que deu, não é? Vocês estão vendo aqui a arma mais mortal que o mundo tem. O míssil balístico intercontinental foi inventado pela Alemanha nazista, um cidadão chamado Von Braun, tá? E que, ao término da Segunda Guerra, ele foi trabalhar para os Estados Unidos da América, para desenvolver projeto de mísseis balísticos norte-americanos. Entendeu? Aí reina-se a hipocrisia. Mas, através do militarismo, houve a recuperação econômica dos regimes totalitários, o que difere radicalmente do keynesianismo. É uma intervenção do Estado, só que o keynesianismo interveio fazendo obras públicas. Aqui não. Aqui a intervenção é via indústria bélica. Né? Então chegou um ponto, eles se militarizaram tanto que eles tinham que lutar. Claro, não podemos esquecer, e já falamos algumas vezes sobre isso, que o totalitarismo era revanchista. A Segunda Guerra, segundo alguns historiadores, é continuação da Primeira, porque a maneira como a Primeira Guerra foi encerrada, ela criou, ela nutriu, semeou um clima de ódio. Então, essas nações totalitárias queriam vingança. Esses líderes totalitários queriam vingança. E o militarismo vai municiá-los, vai militarizá-los para que eles fossem em busca da vingança que eles queriam. Além da ideologia, uma segunda causa que contribuiu muito para a expansão do nazifascismo no mundo foi o financiamento. Preste atenção para, de uma vez por todas, a gente acabar com a histeria coletiva. Os regimes totalitários, os regimes totalitários foram financiados, os regimes totalitários foram financiados por grandes empresas capitalistas que queriam conter a expansão do comunismo. Foram financiados por grandes empresas capitalistas que queriam conter a expansão do comunismo. Correto? Que queriam conter a expansão do comunismo. Pelo amor de Deus, ou socialismo real. Nada de teoria da conspiração. O nazifascismo é um regime de extrema direita.
Quem financiou o Hitler foi a Bosch, a Bayer, BASF, BMW. A BMW tinha um contrato com a Alemanha nazista. Os judeus que eram levados para os campos de concentração. Vocês já devem ter visto isso nos filmes de época. Os judeus que eram levados para os campos de concentração tinham os cabelos raspados. E os cabelos eram dados à BMW, e a BMW usava os cabelos dos judeus para confeccionar banco de automóvel. Então, o nazifascismo, o totalitarismo, não é um regime de esquerda, é um regime de extrema-direita. Tá? Então, é correto dizermos que o nazifascismo é de extrema-direita? É correto dizermos que a extrema-direita hoje é nazifascista? Não. O nazifascismo foi um momento histórico, foi um evento histórico de um determinado período. Mas tem características dos regimes de extrema-direita que lembram fascismo. Tem. Como tem características em regimes de centro-esquerda que lembram fascismo. Certo? Então, nazismo não existe mais. Chamar hoje um governante de fascista, por mais autoritário que ele seja, historicamente está errado. Porque o fascismo foi algo típico de um período histórico, correto? Bom, uma terceira causa que contribuiu para a expansão foi a propaganda. Bem que se diz que a propaganda é a alma do negócio, e aqui está o gênio do nazismo, o médico, o Goebbels. É dele a máxima: uma mentira repetida várias vezes se transforma em verdade. É de Goebbels, né? O Joseph Goebbels, a máxima que uma mentira repetida várias vezes se transforma em verdade. Esse cara era o ministro da propaganda de Adolf Hitler. Foi ele que transformou Hitler num mito. Propaganda é um gênio, não é? Propaganda é uma coisa genial, porque você tem que convencer milhares de pessoas que você não conhece que seu produto é o melhor. Se você tiver o melhor produto, menos mal. Mas o que é que Goebbels tinha? Hitler. Literalmente, Goebbels transformou merda em pudim. Tá? Então, a propaganda, o regime nazista foi o primeiro na história do mundo a usar a propaganda para formar, para manipular a opinião pública. E nós estamos vendo como a propaganda tem esse papel. Não é? A propaganda até hoje transforma merda em pudim. E hoje em dia, mais do que propaganda, nós temos as fakes. Mas o que esse cara fazia era difundir fakes, mentiras. Repetidas vezes, as mentiras viram verdade. Um outro fator que contribuiu para a difusão do nazifascismo foram os líderes. Porque, gente, observe, não adianta você ter um discurso forte, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter uma ideologia adequada para o momento, se não tiver aquele indivíduo que transmita a mensagem com sedução. E os líderes nazifascistas, na oratória, eles eram extremamente sedutores. Ou alguém tem alguma dúvida, e este mentecap
Hitler, no discurso, ele convencia milhares de pessoas de que pedra é pau. Um dos aspectos interessantes na análise do discurso, para a gente analisar nos regimes totalitários, é o poder da oratória. Não é verdade? Os principais líderes nazifascistas, na Alemanha, o Hitler, o maior destaque. Na Itália, Mussolini. No Japão, Hirohito. Na Espanha, Franco. Daí o nome franquismo. Em Portugal, Salazar. Daí o nome salazarismo. E no Brasil, o nazismo tabajara, Getúlio. Olha, Alemanha, Itália e Japão, na Segunda Guerra Mundial, se uniram e as três lutaram juntas na Guerra Mundial, eram as potências do eixo. Japão, Itália e Alemanha, juntas, eram as potências do eixo. Certo? Então, esses líderes tiveram um papel fundamental para a difusão do nazifascismo no mundo. O último fator, para fechar, o último fator responsável pela ascensão e expansão do nazifascismo foi o apoio da Igreja. Em 1929, a Igreja assinou com o líder italiano Benito Mussolini o Tratado de Latrão. Pelo Tratado de Latrão, Mussolini dava independência ao Vaticano. Todos vocês sabem que o Vaticano é independente, é o menor país do mundo e fica dentro da Itália. Por isso você pode chamar o Vaticano de cidade-estado, que é um país dentro do outro. Quem transformou o Vaticano num país independente foi o Mussolini. Mussolini deu independência ao Vaticano e, em troca, a Igreja se compromete a dar apoio ao nazifascismo. Então, a Igreja tem essa página triste, não é? O finado Papa João Paulo II reconheceu que foi um erro do Papa Pio XII, entendeu? Tudo bem que o fato de João Paulo reconhecer que foi um erro não vai, né, apagar a história, mas é um ato nobre, porque antes dele ninguém reconheceu. Então, aí estão todos os elementos, ou os elementos mais importantes que contribuíram para a expansão do nazifascismo no mundo.